Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Começamos agora o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, hoje tratando de um tema verdadeiramente fascinante, o tema da predestinação. Nesse ano de 2017, em que comemoramos, o mundo protestante comemora, a Igreja Católica não, mas recordamos os 500 anos do protestantismo. Um ramo do protestantismo, o calvinismo, fundado por João Calvino, um francês que viveu em Genebra, na Suíça. Esse ramo Calvino defendia a ideia da predestinação para o inferno, ou seja, Deus predestina alguns para o céu e outros ele predestina para o inferno. Essa doutrina foi condenada pela Igreja 1000 anos antes de João Calvino. Mas ela ainda existe no mundo protestante, entre os protestantes, não todos. Muitos ramos protestantes discordam dessa concepção. A doutrina da Igreja Católica sobre o assunto é claríssima. Deus predestina as pessoas, mas apenas para o céu. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Começamos agora um estudo aprofundado da Palavra de Deus sobre o assunto. E para nós compreendermos a predestinação de Deus, é preciso primeiro chamá-lo de Deus providente. O que é a providência de Deus? A providência de Deus é o cuidado que Ele dedica, é o zelo que Ele tem, é a atenção que Ele tem, por tudo aquilo que Ele criou. Ele cuida de todas as coisas e particularmente das pessoas. Ele está atento a tudo o que acontece e tudo transcorre na história dos homens e das demais criaturas dentro do seu plano providente. A providência é o cuidado, é a proteção, é o amparo, é o zelo, a atenção constante de Deus por tudo aquilo que Ele cria. Sobre isso, é importante citarmos alguns versículos do Salmo 32, que é o salmo que elogia, que exalta a divina providência por excelência. Vamos a alguns versículos desse Salmo 32, grave na sua Bíblia, anote no seu caderno. Porque a palavra do Senhor é reta em todas as suas obras e resplandece a fidelidade. Ele ama a justiça e o direito. Da bondade do Senhor está cheia a terra. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e pelo sopro de sua boca todo o seu exército. Ele junta as águas do mar como num odre, em reservatórios encerra as ondas. Tema ao Senhor toda a terra, reverenciem-no todos os habitantes do globo, porque Ele disse e tudo foi feito. Ele ordenou e tudo existiu. O Senhor desfaz os planos das nações pagãs, reduz a nada os projetos dos povos. Só os desígnios do Senhor permanecem eternamente e os pensamentos de seu coração por todas as gerações. Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do alto de sua morada observa todos os habitantes da terra, Ele que formou o coração de cada um e está atento a cada uma de suas ações. O Salmo tem mais versículos, obviamente, para não ficar muito extensa a citação. Eu citei alguns versículos, mas o Senhor está atento a todas as ações dos homens, se interessa pela sua criação. Os seus desígnios perduram para sempre. Nada, nem ninguém escapa do seu olhar, da sua ação providente. Contra o pensamento da providência é a ideia do acaso, por exemplo. Aquela concepção de que as coisas acontecem, os fatos da aventura humana, aquilo que ocorre no universo é fruto do acaso. Está aí por estar. E Deus não tem nada a ver com isso, Deus não se mete, se é que Ele existe, dizem os agnósticos, dizem os ateus, dizem
ou até aqueles que creem na existência de Deus, mas consideram que Deus está distante demais e não tem nada a ver com o desdobramento da criação, enfim, nascimento, crescimento, reprodução, envelhecimento, morte entre os animais, a natureza como ela transcorre no reino vegetal, os astros, as estrelas, as constelações, o universo como um todo e particularmente a aventura do homem. Essa ideia de que Deus não se interessa, de que Deus não é um ator importante no desdobramento dessa aventura, não é verdade. De forma alguma, Deus não somente cria, mas concorre com o desdobramento de todas as criaturas na sua existência. A presença do Deus providente é uma verdade de fé em se tratando da história do homem e de todo o universo. Portanto, a providência de Deus é um elemento fundamental na aventura da criação, mas de forma particular na aventura do homem. Obviamente que quando o assunto é natureza humana, a providência de Deus nunca vai violar a prerrogativa, eu diria mais, o poder que Deus conferiu ao homem, a capacidade de entender e de querer, capacidade que as demais criaturas não têm, capacidade que torna o homem, não somente essas capacidades, mas imagem e semelhança de Deus. Merece consideração também um outro versículo do Salmo 138, versículo 16. Esse salmo que é conhecido por todos: Senhor, Tu me conheces quando estou sentado, quando eu me deito, quando eu me levanto. Para onde eu irei, para onde eu fugirei? Se eu subo ao céu, se eu desço aos abismos, eu Te encontro lá. A presença amorosa do Deus onipresente na história de todos os seres humanos. Mas uma presença que não força ninguém, que não coage ninguém, que não intimida ninguém. Não, Deus não criou marionetes, Deus não criou bonecos. O boneco, a marionete, é aquela realidade que não tem vontade própria, que não tem liberdade, que é movido por um outro, porque não tem autonomia, é um ser inanimado. Essa ideia não corresponde à ideia do homem criado à imagem e semelhança de Deus, com a capacidade de entender e de querer. Vamos a essa citação, é um versículo só, Salmo 138, versículo 16. Cada uma de minhas ações, vossos olhos viram, e todas elas foram escritas em vosso livro. Cada dia de minha vida foi prefixado, desde antes que um só deles existisse. A ideia do acaso, portanto, não existe. Não existe acaso. Essa categoria não se encontra na palavra de Deus. Aquilo que comumente nós costumamos dizer foi uma fatalidade. Bem, a expressão fatalidade podemos até aceitar, contanto que não se diga que a fatalidade foi fruto do acaso. Existe uma relação entre causa e efeito. Deus Todo-Poderoso, antes que as coisas acontecessem, no caso da aventura humana, antes de cada um dos meus atos, diz o salmista, tu já sabias. Nada na minha história ocorre sem que antes tu não tivestes sido sabedor. Merece também outra consideração, uma consideração parecida, o que diz o livro do profeta Isaías, capítulo 46, versículo 11. Um texto que reforça essa ideia, esta convicção. E peço a você, cristão,
mas também a todo ser humano que estiver assistindo a este programa. Nunca pronuncie a palavra acaso, por acaso. Isto é, tal coisa aconteceu sem uma explicação cabal, sem uma explicação lógica, sem uma explicação plausível. Ainda que nós julguemos que tal coisa naquele momento não tem uma explicação lógica, mas o acaso, isto é, as coisas que acontecem na nossa aventura, elas não foram conhecidas previamente. Deus não sabia que elas iam acontecer. Acaso, nesse sentido, é blasfêmia. Acaso, nesse sentido, é inadmissível. Vamos ao texto. Chamo do Oriente uma ave de rapina, de uma terra longínqua, o homem de meus desígnios. O que disse, executarei, e o que concebi, realizarei. É Deus quem está falando aqui. Deus concebe anteriormente o que Ele vai realizar. Deus já sabia, já consentia, antes que o mundo fosse criado, daquilo que Ele haveria de executar. Destaca-se, todavia, que não estamos tratando aqui do mal moral. E nos próximos programas nós vamos distinguir esta noção de mal como privação do bem e o mal moral como privação do bem moral, quando o homem peca, quando o homem é causador daquilo que ofende a Deus. Mas isso é assunto para os próximos programas. Estamos a 1 minuto do final do nosso programa introdutório desse argumento fascinante e à guisa de conclusão, recordemos essas duas premissas que são fundamentais para nós compreendermos a questão da predestinação. Antes que o mundo fosse criado, Deus predestinou as pessoas. A fé católica diz apenas para o céu. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. A doutrina calvinista protestante diz que alguns Deus predestina para o inferno. Para os católicos isso é passível de excomunhão. Isso é até herético, isso é até blasfemo. Obrigado pela sua audiência. Na próxima semana, nesse mesmo horário, você é convidado a estar conosco para retomar a continuação dessa investigação bíblica para chegarmos à conclusão definitiva: Deus só predestina as pessoas para o céu. Até lá.